Fala aí, minha gente, Gabriel Ayotte aqui mais uma vez. Dessa vez continuando o assunto do último vídeo, que foi sobre geometria plana também. E se você não viu, vai lá rapidinho e assiste ele, porque assim esse vídeo aqui vai fazer mais sentido. E vamos começar falando dele, o quadrado. Relembrando um pouquinho do que foi comentado no último vídeo, sabemos que o quadrado tem todos os seus lados iguais. Para a gente descobrir a medida da área, só precisa fazer o lado ao quadrado, já que todos os lados são iguais, base e altura vão ter a mesma medida. Um detalhe importante sobre os quadrados é que todos os seus ângulos medem 90 graus. Sendo assim, se ele tem 4 ângulos retos, a soma dos ângulos internos do quadrado é 360. E isso não só para o quadrado, mas para todo e qualquer quadrilátero, figuras de 4 lados. São exemplos o retângulo, o losango, o trapézio e o paralelogramo também. E um detalhe importante, isso no caso só serve para o quadrado, é que tem como descobrir a medida do lado a partir do valor da área. Isso porque todos os lados do quadrado são iguais. E se a gente descobrir a medida de um lado, a gente vai descobrir a medida de todos os lados automaticamente. Esse quadrado tem área de 36 centímetros quadrados. Qual vai ser a medida do lado dele? Então, vamos relembrar. Para a gente descobrir a área, a gente tem que multiplicar o mesmo número 2 vezes, ou seja, fazer esse número ao quadrado. E qual é o contrário da potência? O contrário do ao quadrado é a raiz quadrada. Se a gente já tem o valor da área, para a gente descobrir o valor do lado, nós só precisamos tirar a raiz quadrada desse valor aqui, que a raiz quadrada de 36 é 6. 6 vezes 6, ou seja, 6 ao quadrado é 36. E agora falando das diagonais, coloquei um exemplo aqui. Diagonal num polígono é uma linha, vai de um vértice até o outro, não adjacente a ele. E ela também funciona como a bissetriz do vértice. E o que é uma bissetriz? Ela divide o ângulo em duas partes iguais, ou seja, ela pega da metade do ângulo, vai de um vértice até o outro, partindo esses ângulos em duas medidas iguais. Como por exemplo, nesse quadrado aqui, um quadrado só tem duas diagonais, e como todos os seus ângulos são de 90 graus, essas diagonais partem os ângulos de 90 em dois ângulos de 45. E para outros exemplos de polígonos, existe uma fórmula para calcular as diagonais, independente da quantidade de lados que esse polígono tem. Só jogar na fórmula que você vai descobrir. Por exemplo aqui, desse pentágono. Estão vendo? Um monte de retas passando no meio dele, que são suas diagonais. Caso N é o número de lados e D é o total, a quantidade de diagonais. Substituindo N aqui na fórmula pelo número de lados que o pentágono tem 5. Fica 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Resolvendo, e 10 dividido por 2 é 5. Ou seja, o pentágono vai ter 5 diagonais. E podemos observar que essas diagonais dentro do pentágono formam o pentagrama. Tanto o pentágono tem 5 lados, o pentagrama também é uma estrela de 5 pontas dentro dele. Até porque o penta significa o 5. Detalhe, estou falando somente de geometria, tá, minha gente? Não tem nenhum tipo de ritual aqui não. Continuando. Agora falando do apótema, ainda na figura do quadrado, é uma reta que diz a distância do centro até o lado. Por exemplo, vendo que é uma reta que ela vai do meio do quadrado, bem do centro da figura, até o lado dele. E pode ser traçada de qualquer uma das direções. No caso do quadrado, o apótema vai ser o valor de metade do lado. Que repara bem, essa reta aqui, se eu aproximar ela mais um pouquinho, você repara que ela tem exatamente metade de um lado. Então, para descobrir o apótema do quadrado, a gente só precisa pegar um lado e dividir por 2. Agora vamos falar dele, o triângulo. Mais específico, o triângulo equilátero. Como já havíamos comentado antes, o triângulo equilátero ele é chamado assim porque ele tem todos os lados iguais. E, consequentemente, se ele tem todos os lados iguais, ele também tem todos os seus ângulos iguais. E um detalhe, a soma de todos os ângulos de dentro do triângulo sempre será de 180. Isso para qualquer triângulo. Isso não é só para o triângulo equilátero. Para o escaleno, para o triângulo isósceles, triângulo retângulo. Qualquer tipo de triângulo sempre terá 180 graus somando seus ângulos internos. E o triângulo não tem diagonais porque não tem nenhum vértice que não seja adjacente a ele. Todos os vértices estão unidos. E sobre a altura, nesse triângulo, a altura vai ser tanto mediana como também bissetriz. Bissetriz, como já tínhamos visto no exemplo do quadrado, ela divide o ângulo em duas partes iguais. E a mediana, ela divide o lado na metade. E para a área do triângulo equilátero, relembrando, usamos essa fórmula aqui. E quanto ao apótema do triângulo equilátero, é a distância do centro até o lado. Então ele pega somente 1/3 da altura. E agora vamos falar do hexágono regular. Caso regular, polígono regular, é um polígono que tem todos os seus lados iguais. Triângulo equilátero e triângulo regular é a mesma coisa.
No caso do hexágono regular, é um hexágono que tem todos os seus lados iguais. E por que a gente acabou de ver o triângulo equilátero? Porque ele vai ajudar muito a gente a calcular o hexágono regular. Que reparem só nisso daqui, ó. Eu dividi esse hexágono como se fosse fatias de uma pizza. Você pode reparar que ele é formado por 6 triângulos. Como todos os seus lados são iguais, nesses triângulos também todos os seus lados serão iguais. Então o hexágono regular ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então podemos usar isso para calcular a área desse hexágono. Colocar novamente aqui a fórmula do triângulo equilátero. Para a gente descobrir a fórmula do hexágono regular, sabendo que tem 6 triângulos equiláteros aqui dentro, eu só vou pegar a fórmula do triângulo e multiplicá-la por 6. Porque eu preciso resolver essa fórmula 6 vezes. Nós vamos descobrir o valor da área desse hexágono. E outro detalhe é que o apótema desse hexágono regular, ele coincide com a medida da altura do triângulo equilátero que está dentro dele. Se a gente traçar a altura de cada um desses triângulos, nós teremos o apótema desse hexágono. Agora vamos falar um pouquinho de circunferência e círculo e qual a principal diferença de cada um deles. Circunferência é como se fosse o perímetro do círculo. Como o círculo não tem lados, circunferência é o contorno desse círculo. Vamos fingir que isso daqui é como se fosse um cordão, um barbante, uma corda, o que for. Se a gente pegasse ela, que ela está assim, e esticasse e vamos formar uma linha reta. O comprimento dessa linha reta é o comprimento da circunferência. Agora, no caso do círculo, como estamos falando do círculo, é a figura toda, não só o contorno, mas o que está dentro também. E área é preenchimento. Então, para a gente descobrir a área do círculo, nós temos essa forma, π e o r ao quadrado. Para descobrir a circunferência, nós temos essa forma, 2πr. A diferença de uma para outra é que na área, o 2 está em cima do r, que está elevando ele ao quadrado. No comprimento da circunferência, o 2 está na frente, porque você está multiplicando por 2. E mesmo sabendo que a medida de π é 3,14, se no exercício não te mostra qual é a medida, você deixa como π. Finge que é como se ele fosse um x. O x que acompanha o número, deixa ele ali do lado. Então, por exemplo, nesse círculo aqui, qual vai ser a área dele? Se ele tem o raio medindo 5. Lembrando que raio é a distância do centro até o canto desse círculo. E diâmetro é 2 vezes o valor do raio, porque é a distância de um canto até o outro, cortando esse círculo no meio. Então, sabendo o valor do raio, o raio aqui é 5, o valor da área desse círculo vai ser 5 ao quadrado, que é 25, o resultado fica 25π. Se não tem o valor de π no exercício, pode aparecer como use π igual a 3, use π igual a 4, geralmente para facilitar o cálculo. Se não aparece, só deixa como π. O comprimento da circunferência desse mesmo círculo, 5 vezes 2, que é 10, resultado fica 10π. Ok, gente? Agora vamos ver uns exemplos de 2 questões rapidinhos, só para a gente aplicar o que a gente acabou de ver nesses 2 vídeos. A primeira questão que eu coloquei aqui para vocês é do Enem de 2019. Eu recomendo você dar uma pausa nesse vídeo, tenta resolver ela sozinho, só usando o que a gente acabou de ver aqui. Tentou resolver? Então agora vamos corrigir essa questão. Resumindo as informações desse texto aí, qual é o nosso objetivo? Nós precisamos descobrir a área dessa figura e depois multiplicar por 10, já que serão feitas 10 placas dessa. E também nós temos a informação de 2 medidas aí, que é o diâmetro desse círculo e a altura total dessa figura. Diâmetro de 40 e altura de 60. E nessa questão, como eu tinha falado antes, aí está mostrando para usar o π igual a 3,14. Agora vamos lá, para facilitar, podemos dividir a imagem em 2 figuras. No caso ficaria assim, ó. Dessa forma nós temos metade de um círculo e um quadrado. E no texto estava informando que o diâmetro desse círculo vale 40 centímetros. Se o diâmetro vale 40, quer dizer que o raio, metade do diâmetro, vale 20. Então, para descobrir o valor da área desse semicírculo, é só calcular a área do círculo todo, depois dividir por 2. Então, a área desse círculo, lembrando a fórmula da área do círculo, que é πr ao quadrado, substituindo, que é 3,14 vezes 20 ao quadrado. E o resultado é 1.256. A gente dividir por 2, já que a gente não precisa do círculo todo, só da metade dele. 1.256 dividido por 2, 628. Então, a área só dessa parte, desse semicírculo, é 628. Agora vamos calcular a área desse quadrado. Já sabemos que o diâmetro do semicírculo, consequentemente, vai ser a medida do lado de cima desse quadrado, vale 40. O h vale 60. E o raio desse semicírculo vale 20. Então, se a gente fizer 60 menos 20, temos 40. Então, para calcular a área desse quadrado, a fórmula, lado ao quadrado,
L vezes L, 40 vezes 40, total 1.600 centímetros quadrados. Então agora para descobrir a área total dessa figura, vamos fazer 1.600 mais 628 e vamos encontrar 2.228. E não terminou por aí a questão. Agora, como ele tinha pedido 10 dessas placas, vamos multiplicar a medida da área que encontramos por 10. Então, 2.228 vezes 10, multiplicação e divisão por 10 e seus múltiplos, a gente só anda com a vírgula, gente. Então, se estamos multiplicando por 10, 10 só tem um zero, a vírgula vai andar uma casa para frente. Então, a gente só acrescenta um zero aí. Total, 22.280. Ok? Para a próxima questão agora, dessa vez agora uma questão da SpaceX. Você repare que nessa questão não tem nenhuma figura para auxiliar a visualização. Mas o que você pode fazer? Você pode desenhar a figura, assim como o exemplo que eu coloquei aqui agora, seguindo as informações dessa questão. Isso te ajuda muito a visualizar, a interpretar melhor a questão. Você desenhando, quando na questão não tem nenhuma figura, só tem as informações denunciadas. Você usa essas informações para montar o desenho. Então eu já estou aqui com o meu trapézio ABCD, que é retângulo em AD e com duas diagonais perpendiculares, como foi pedido. E sabendo a medida de dois desses lados aí, que são AB e CD, um vale 2, outro vale 18, para descobrir a área desse trapézio, vamos precisar usar algumas regrinhas em relação aos trapézios retângulo. Então, o que a gente precisa saber para descobrir a área desse trapézio? Sabemos que esse trapézio é retângulo porque ele tem um ângulo reto. E suas diagonais são perpendiculares porque elas também formam um ângulo reto. Temos a medida da base menor, que é 2, a medida da base maior, que é 18. Detalhe, por ele ser retângulo, a medida da altura vai ser a medida do lado AD, já que ela mostra direitinho a distância de uma base até a outra. No trapézio retângulo, as diagonais vão ser perpendiculares quando a medida da altura elevada ao quadrado for igual ao produto das duas bases. Produto quer dizer a multiplicação dessas duas bases. Então quer dizer que a altura ao quadrado tem que ser igual à medida da base menor vezes a base maior. Vamos resolver isso aqui então. Temos as medidas das duas bases, uma é 2, outra é 18. 2 vezes 18, 36. O que a gente precisa fazer? O quadrado que está de um lado vai para o outro lado, vai acontecer o contrário. O que está ao quadrado vai virar raiz quadrada. Raiz quadrada de 36 é 6. Então quer dizer que a altura desse trapézio é igual a 6. Agora já temos todas as informações que precisamos para jogar na fórmula da área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Substituindo os valores e calculando, vamos descobrir que a área desse trapézio aí é de 60 centímetros quadrados. Ok, gente? E eu vou ficando por aqui. E não se esqueça de se inscrever e deixar seu like nesse vídeo para não perder nenhuma das novidades que vem por aí ainda esse mês no canal. Valeu, minha gente. É isso e até a próxima.